compartilhar com vocês. Opa, deixa eu ver aqui. Gente, vocês estão visualizando a tela? Sim, professora. Então, vamos lá. Bem, então a aula de hoje vai tratar da imunologia e ecologia da mucosa intestinal. Então, dois pontos importantes, né? E que a gente vai observar muito bem isso, essa questão da imunologia, principalmente naqueles sistemas que mantém comunicação com o ambiente externo. Então, lá no sistema respiratório também a gente vai ver um papel preponderante desse sistema, sistema geniturinário, certo? E não poderia deixar de ser com o sistema digestório. Então, todos esses sistemas que mantêm comunicação com o meio externo acabam sendo, né, abastecidos com esse sistema imunitário mais específico, né, para essa região. Então, a gente vai ver algumas particularidades com relação ao sistema digestório. E, logo em seguida, a gente vai falar da ecologia, da microbiota intestinal. Então, o desenvolvimento do sistema imune no trato gastrointestinal, ele está muito relacionado com essa microbiota intestinal, certo? Tanto é que indivíduos, né, fizeram uma pesquisa, né, onde se utilizou de ratos. Esses ratos eles ficaram em ambiente estéril e foram ofertados, né, alimentos nessas condições. Então, o que foi observado é que esses animais, quando expostos a um ambiente não estéril, eles acabavam adquirindo certas doenças, certo? Em decorrência dessa ausência, né, de interação que existe com o sistema imunitário com a microbiota intestinal. Então, acaba que a microbiota intestinal modula aí a regulação do sistema imune, né, dessa região, desse segmento do intestino, né? Bem, então vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos da imunologia da mucosa. Aqui a gente vai falar da mucosa intestinal especificamente, mas isso não quer dizer que na cavidade oral, no esôfago e no estômago não tenham, né, esses perfis de defesa. Tem sim, certo? No entanto, a gente vai focar mais na região intestinal. Com relação à área de superfície que o sistema digestório está exposto, né, ao ambiente externo, nós temos aí a ordem de 200 metros quadrados. Então, essa é a área de superfície que é exposta, né, devido também à sua função, que é de promover a digestão e a absorção de nutrientes. Então, preciso de uma área grande, justamente para que esses processos aconteçam de forma efetiva. Ok? Então, essa área de superfície elevada, ela decorre das pregas intestinais, que vamos observar lá no intestino delgado, da presença dos vírus, que também colaboram para o aumento da área de superfície, e quando a gente vai falar dos enterócitos absortivos, nós podemos observar na região apical a presença de microvilosidades, né, ou microvírus, que também aumenta substancialmente a área de superfície. Então, essa área de superfície grande resulta, né, dessas modificações que são observadas principalmente lá no intestino delgado. Com relação ao número de bactérias comensais, que são aquelas que fazem parte da microbiota intestinal normal, estimada aí cerca de 100 trilhões de células bacterianas. Esse número se equivale, né, se a gente observar bem,
ao número de células que compõem o nosso organismo, certo? Então, às vezes, leva aquela questão, quem é que está colonizando quem, né? Ou seja, será que as nossas células são colonizadas por essas bactérias ou essas bactérias elas colonizam, né, o nosso corpo, principalmente aí no sistema digestório que a gente está falando. Então, vejam aí também a quantidade de células bacterianas, né, que habitam o nosso intestino. É sensível à transformação celular, então nós vamos observar lá no intestino uma taxa proliferativa bem alta. Então, a cada 3, 4 dias, nós observamos essa renovação celular. E isso é importante porque, veja bem, as células epiteliais, elas que revestem, né, esse sistema, elas estão expostas, né, a várias toxinas resultantes do metabolismo dessas bactérias colônicas, como também mediante a introdução de certos agentes tóxicos no nosso organismo que podem ser adquirido, inserido nesse sistema mediante a ingesta de alimentos, certo? Então, essa substituição que é feita periodicamente acaba colaborando para que essas células que, porventura, sofreram alguma lesão sejam eliminadas do organismo e novas células possam, né, compor aí o epitélio de revestimento do sistema digestório. Então, com relação a essa questão, né, ela trata-se de um sistema que vai apresentar aí uma sensibilidade celular. Então, nós vamos observar alta taxa de proliferação das células epiteliais e essa exposição à toxina que elas estão constantemente, né, em contato. Bem, então vamos falar das medidas protetivas que podemos observar nesse sistema para minimizar ou até mesmo depredar a atuação desses agentes nocivos, né? Principalmente os de ordem biológica. Bem, então nós vamos observar a secreção de ácido pelo estômago. Eu falei na nossa primeira aula que o ácido clorídrico, ele, além de ativar o pepsinogênio, a pepsina, vai ter a função também de esterilizar o conteúdo que é ingerido. Então, se porventura tem algum micro-organismo sensível a esse ambiente ácido, ele acaba, né, sendo morto. Então, ele não segue para os segmentos seguintes do trato gastrointestinal. Então, nós temos aí essa função estabelecida pelo ácido clorídrico, né? Promover aí a morte de certos agentes químicos. Químicos não, biológicos, gente, desculpa. Vocês vão me desculpando, porque às vezes eu perco algumas informações, mas isso é por conta até mesmo da minha condição. Então, a memória não anda muito bem, acaba me atrapalhando e por aí vai. Então, vamos para o seguinte, né? Nós temos aí as ações antimicrobianas potenciais dos componentes da secreção gastrointestinal. Então, nós vamos observar que o epitélio que reveste o intestino, o estômago, né, acabam produzindo certas substâncias antimicrobianas, como as lisozimas, como também as defensinas. Então, essas substâncias têm ação de promover a destruição, né, a lise de certos agentes biológicos, sobretudo as bactérias. O próximo, né? Presença de uma camada de muco recobrindo grande parte do epitélio do trato gastrointestinal. Então, aqui é a barreira física que esse epitélio estabelece. Então, eu tenho essa camada de células que consegue, né, delimitar o ambiente externo do ambiente interno. Então, o epitélio de revestimento da camada mucosa acaba servindo aí de barreira física, certo? Então, outra função que nós podemos observar, fora aquelas barreiras químicas que
já falamos, né? A secreção de ácido clorídrico pelo estômago e a atividade aí antimicrobiana de certas substâncias que também são produzidas pelas células que revestem aí a mucosa desse sistema. Ações dos produtos antimicrobianos específicos secretados pelas células epiteliais especializadas ou pelas glândulas salivares. Então, aqui nós podemos falar de duas secreções que são bem importantes, como a bile, então, em decorrência da presença dos ácidos biliares, muitas bactérias acabam tendo o seu desenvolvimento, principalmente aquelas as comensais, que faz parte da microbiota intestinal, certo? Então, acaba tendo, né, o seu crescimento aí limitado. Com relação às glândulas salivares, nós também, vocês vão ver no seminário, né, que um dos componentes que faz parte fora a presença da alfa-amilase é a presença de diversas substâncias antimicrobianas, como a lisozima. Então, acaba, né, tendo aí a função de destruir as bactérias. A barreira física promovida pelo epitélio gastrointestinal. Então, aqui foi o que eu falei, né? Além de promover a secreção de diversas substâncias antimicrobianas, nós temos essa barreira física observada no epitélio gastrointestinal. Funciona como um muro mesmo, dividindo esses dois ambientes, certo? Então, os micro-organismos, eles precisam atravessar essa barreira para poder chegar lá na lâmina própria, né? Então, o epitélio tanto vai ter essa função de barreira física, como também química, pela produção de substâncias que vão acabar interferindo aí na microbiota patogênica, né? Bem, então as barreiras imunes, nós vamos falar da imunidade inata e da imunidade adaptativa ou adquirida. Vejam que muitas dessas medidas protetivas, elas fazem parte, né, da imunidade inata, certo? Então, é observado justamente aí com relação ao epitélio. O epitélio que vai tanto servir de barreira física, como também, como foi falado, vai ser responsável pela produção de diversas substâncias antimicrobianas. Bem, então vamos falar inicialmente, com relação à imunidade adaptativa ou adquirida, nós vamos ter a imunidade celular e a humoral, que vão ser promotoras aí dessa imunidade adaptativa. Com relação à imunidade inata, nós vamos falar um pouco mais sobre esse epitélio e as substâncias que são produzidas por esse epitélio, né, aí no tocante às substâncias antimicrobianas, e vamos falar também da produção de muco, que é importante, justamente, né, fazendo uma barreira física para que esses micro-organismos não possam chegar até a proximidade aí do epitélio, que faz parte da membrana, da túnica mucosa. Bem, então vamos falar dessa imunidade do trato gastrointestinal. Podemos defini-la como o sistema que foi projetado para desencadear as respostas rápidas aos patógenos, sendo mediadas pelas células de revestimento do epitélio mucoso, do intestino delgado e grosso. Então, as células colunares, como eu falei, ela tem uma certa diversidade de células, né? Então, nós vamos ter as células colunares absortivas, quando a gente fala do intestino delgado. No intestino grosso, nós temos os colonócitos, que são células que revestem essa camada mucosa. Também nós vamos observar a presença de outra população de células, que são as células, eu quero dizer qual? Nossa, misericórdia. As células caliciformes, que são produtoras de muco, além da presença de algumas glândulas que vão produzir essa secreção e que se localiza na região
da submucosa, com os seus ductos de secreção se abrindo aí no lume intestinal, ok? Também nós vamos contar com a presença de macrófagos, células dendríticas, mastócitos, que vão estar situados na lâmina própria, que é constituída de tecido conjuntivo frouxo. Então, toda essa linhagem de células do sistema imune se localizam nessa região, com exceção, né, dos neutrófilos. Neutrófilos só quando um processo inflamatório está estabelecido, ok? Então, nós vamos encontrar essas células aí auxiliando justamente nos processos relacionados à imunidade, aqui inata, ok? Então, os macrófagos, eles tanto vão ser responsáveis pela fagocitose, como também vão produzir substâncias anti-inflamatórias. Da mesma forma, para as células dendríticas, elas também vão ser responsáveis pela produção dessas substâncias anti-inflamatórias. E isso é importante porque essas substâncias, como o próprio nome sugere, vai evitar o desencadeamento de um processo inflamatório mediante aí a presença de algum agente inócuo, que faz parte do lume intestinal, como as nossas bactérias comensais, e algumas partículas, né, importantes da nossa alimentação. Se a gente observar, o alimento, ele não é algo pertencente ao nosso corpo, né? Então, a gente pode até considerá-lo como um agente um antígeno, né? Só que as células, né, por meio da produção dessas substâncias anti-inflamatórias, né, não desenvolvem aí o processo inflamatório e acaba, né, sendo benéfico. Imagine todo contato que a mucosa intestinal tem com certas substâncias e provocar aí inflamação, né? Isso não é interessante, principalmente para o nosso sistema gastrointestinal. E pelos linfócitos intraepiteliais, né, constituídos aí pelas células T, gama e delta, certo? Então, nós vamos encontrar essas células distribuídas entre as células epiteliais, sendo promotoras também aí da imunidade. Então, essas células, elas já são células que produzem substâncias que vão interferir aí nesses agentes nocivos, se porventura entrar em contato aí com o epitélio. Então, quadro 1, nós temos as células intestinais que medeiam parcialmente a resposta imune inata. Então, nós temos os enterócitos e colonócitos, que vão produzir e secretar citocinas. Nós temos as células caliciformes, que vão produzir e secretar mucina, né, que é o componente presente no muco. As células M, que vão ser células que vão apresentar antígenos, ela também vai realizar o processo de endocitose, levando o agente biológico, né, até as camadas mais abaixo do epitélio, aonde as células dendríticas vão reconhecer esse agente biológico e, a partir dessa informação, os dendritos vão apresentar esses agentes, né, esses antígenos, né, as linhagens, principalmente os linfócitos T, que estão presentes tanto na placa de Peyer, como também nos linfonodos, né, que abastecem aí as túnicas, principalmente a lâmina própria do sistema digestório. E a outra população de células são as células de Paneth, que são responsáveis pela secreção de diversos peptídeos antimicrobianos. Como eu falei, também nós vamos ter aí a observação da secreção de lisozimas, também a secreção de defensinas, entre outras substâncias. Bem, então vamos falar nesse primeiro momento da mucina, né, que trata-se de uma glicoproteína encontrada na superfície da mucosa,
certo? Também a gente vai ver que forma aí o glicocálice, ou então a mucina secretada. Então, nós podemos observar esses dois tipos de muco, né? O muco que vai formar o glicocálice e o muco acima que forma, que vai ser responsável pela parte, né, secretada. Então, com relação à mucina secretada, ela vai formar um gel hidratado com a espessura de 300 a 700 micrômetros. Então, ela tem uma espessura considerável, funciona como uma barreira física, né, contra os agentes biológicos e também uma barreira química. Por quê? Porque muitas das substâncias antimicrobianas produzidas pelo epitélio vão se encontrar aderidos aí nessa camada. Além do mais, também vamos encontrar a imunoglobulina A presente aí nessa estrutura. Bem, com relação à mucina ligada à membrana celular, nós temos aí, como eu falei, o glicocálice, que vai apresentar, né, uma camada macromolecular densa, aonde a sua espessura vai variar de 30 a 500 nanômetros de espessura. Então, veja que o glicocálice ele se restringe bem mesmo a essa intimidade das células epiteliais, certo? Enquanto que o muco secretado, né, vai apresentar uma espessura maior e vai estar em contato com o lúmen intestinal. As funções. Impede o contato de micro-organismos com as células epiteliais de revestimento, né? Ambos, tanto a camada de muco secretada como a camada de muco, né, ligada à mucina, né, ligada à membrana celular. Servem como matriz para a exposição de substâncias antimicrobianas, né, como a defensina, lisozima, as imunoglobulinas, no caso a que são produzidas pelas células epiteliais e atuam como moléculas chamariz. Com relação a essas atuam como moléculas chamariz, imaginem o muco como um ambiente. Como é? Eu queria fazer aqui uma analogia com a caça, né? Então você deixa lá um animal. Como é? Me ajudem aí, gente, pelo amor de Deus. Então serve de armadilha para esses agentes biológicos, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes se desprende uma porção desse muco e acaba levando, né, para os segmentos mais distais desse trato gastrointestinal. Então, por isso que se chamam como moléculas chamariz, porque acabam atraindo aí esses micro-organismos e depois se desprendem e acabam sendo encaminhados para os segmentos mais distais. Então, deixa eu voltar aqui. Tem rápida renovação em resposta a vários sinais imunológicos. Então, a camada de muco está sendo sempre reposta, bem como também o glicocálice. Então, nós vamos observar isso, ok? Com relação aos vários sinais imunológicos e ambientais que vão ser promotores dessa renovação da camada de muco ou do glicocálice, nós temos as citocinas, o fator de necrose tumoral, interferons do tipo 1, elastase, que vai ser produzida aí pelos neutrófilos, e como foi falado, a presença desses neutrófilos acontece quando um processo inflamatório é estabelecido. E proteínas de adesão microbiana. Então, todas essas substâncias acabam colaborando aí para a rápida renovação da camada de muco. Bem, vamos falar agora das defensinas. Então, vimos que o muco vai ser produzido pelas células caliciformes e pelas células, pelas glândulas, né, que estão localizadas na submucosa, com os seus ductos sendo abertos, né, na região luminal do intestino. As defensinas são outro grupo de substâncias, né? Trata-se de peptídeos, né, de natureza antimicrobiana, que vão ser produzidos por diversos tipos de células do nosso corpo. Vão exercer efeitos tóxicos letais nos micro-organismos, justamente porque eles vão inserir no seu interior e
essa substância ela vai provocar a perda da integridade de suas membranas fosfolipídicas externas. Então, o local de atuação das defensinas é justamente na membrana. Ela vai justamente provocar a perda dessa integridade, quando ela se insere, né, com essa membrana. E quem são as células que vão apresentar esse tipo de peptídeo? Então, nós vamos ter as células de Paneth, que estão localizadas, né? Nós vamos observar esse tipo de célula no intestino delgado, onde o intestino vai produzir a alfa-defensina, né? Nessa subforma aqui, HD5 e HD6, os quais vão ser ativados pela tripsina, que é aquela enzima presente na secreção pancreática. Quando ela chega no intestino, ela se encontra inativada, né? Na forma de tripsinogênio. Só com a presença de tripsina que vai ocorrer e também de fatores que vão provocar essa conversão, é que nós vamos ter a forma aí ativa de tripsina. As células epiteliais absortivas, localizadas no colo, nós temos a beta-defensina, que vai ser produzida em resposta à interleucina 1 ou por bactérias invasoras. E os neutrófilos também são dotados, né, vão apresentar grânulos contendo esse peptídeo também. Então, são essas 3 populações de células detentoras desse peptídeo. As células de Paneth, as células epiteliais absortivas, no caso, as do colo, são os colonócitos, né? E os neutrófilos, outra população de célula que também vai apresentar esse tipo de peptídeo. Aqui na figura 3, nós temos a fotomicografia da célula nós temos aqui 3 células de Paneth, aonde nós observamos a presença delas na base, né, da cripta. Observem que essa coloração avermelhada faz referência aos grânulos que contêm as substâncias, né, antimicrobianas. Eita, deixa eu só... O negócio aqui agora voltou para falar. Gente, tudo ok? Aí, vai só... Tô tranquilo, professora. Tá normal. Pronto, então, as células de Paneth vão estar... Paneth, né? Vão estar localizadas justamente na região da crista intestinal, certo? Lá em cima, nós vamos ter a vilosidade. Revestindo essa vilosidade, nós temos, né, as diversas populações de células colunares. Como foi falado, né, o epitélio que reveste o sistema digestório é bem heterogêneo, né? Bem, aqui nós temos um receptor do tipo TU, né, o receptor TU-like, que estão localizados, como podemos observar, em alguns tipos de células. Então, trata-se de receptores celulares que reconhecem padrões moleculares associados a patógenos, que a gente chama de PAMP, e que são produzidos pelos micro-organismos. Então, trata-se de receptores que acabam reconhecendo esses padrões moleculares e a ligação desse receptor com o PAMP desencadeia uma série de eventos, né, que vão ser importantes para a resposta aí imune. Então, a função é minimizar as respostas inflamatórias a bactérias comensais, mas promovem respostas aos micro-organismos que cruzam a barreira epitelial e entram na lâmina própria. Tanto é que a localização desses receptores vão estar restritos, né, à região basolateral das células de revestimento, certo? Podendo também encontrarmos alguns receptores no citosol, mas basicamente é na região basolateral.
Então, o PAMP, expressos por bactérias, nós vamos ter aí as substâncias que vão ser sensíveis, né, que vão se ligar a esses receptores, né? O lipopolissacarídeos, proteoglicanos, DNA, CpG e flagelina. E o resultado da ligação do receptor com o PAMP vai aumentar a resistência na zona de oclusão entre as células, como também vai aumentar a motilidade e proliferação das células intestinais. É interessante também de observar que uma das importâncias, né, na barreira física com relação ao epitélio de revestimento justamente é a presença dessas junções celulares. Então, nós vamos ter aí as junções de oclusão, nós temos junções de adesão, desmossomos, hemidesmossomos, né? As junções comunicantes. Então, todos esses tipos de estruturas que fazem parte das junções celulares são importantes aí no epitélio, porque evita que esses micro-organismos, né, trafeguem no sentido, né, em direção aí ao espaço paracelular. Os receptores são expressos na superfície basolateral, no citoplasma e também no citoplasma, né, das células epiteliais, que são as células que revestem a mucosa intestinal. A outra população de células que são observadas também são os macrófagos e as células dendríticas. Os macrófagos e as células dendríticas vão estar presentes na lâmina própria, certo? Já com relação às células dendríticas, nós vamos encontrar essas estruturas também lá na placa de Peyer, certo? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais. Então, ambas as células vão estar presentes na lâmina própria. Com relação aos macrófagos intestinais, eles vão ser responsáveis pelo processo de fagocitose e morte dos micro-organismos que adentrarem, né, chegarem até a região da lâmina própria. Além disso, como foi falado também anteriormente, vão secretar citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10. Com relação ao fator de indução, nós vamos ter aí o fator de transformação de crescimento beta. Então, é esse fator que vai induzir justamente essas células a liberar e secretar a interleucina 10. Bem, aqui na figura 4, nós temos um mecanismo de regulação das respostas imunes inatas, faltou aqui um I, na mucosa intestinal. E aqui a gente observa bem onde estão localizados esses receptores. Então, vejam aqui o TLR localizado na base, né, da célula, ou seja, na região basolateral. Aqui nós temos outro receptor localizado no interior da célula, né, no citosol, o NLR, certo? Então, ambos são receptores e se ligam, né, como a gente viu, ao PAMP, e dessa ligação, como podemos observar aqui, são induzidas respostas aonde os macrófagos e até mesmo células dendríticas acabam chegando a essa região, né? No caso dos macrófagos, para promover a fagocitose. No caso das células dendríticas, elas também têm a função de apresentar o antígeno, né, para os linfócitos T. Então, aqui vamos falar um pouquinho. Receptores inatos para PAMP, que vão estar expressos no citoplasma e também na membrana basolateral, mas vejam que não vai estar localizado na superfície, na região apical da célula. E as células dendríticas da lâmina própria também vão apresentar esses receptores, mas, no entanto, né, sua expressão é bem baixa, certo? Organização dos tecidos linfóides. Então, na figura 5, nós temos a estrutura de uma placa de Peyer da mucosa intestinal. Então, aqui nós temos a placa de Peyer, onde nós vamos defini-la como um agregado de células, de linfócitos, né? Onde nós podemos observar áreas centrais,
né, que contém os linfócitos B, e no seu entorno nós temos a área que corresponde, né, aos linfócitos T. No interior da placa de Peyer, nós vamos encontrar também a presença de células dendríticas que vão apresentar os antígenos para as células T. Lembrando que esse tipo de organização é bem comum nas mucosas, né? Formando aí o que a gente chama de tecido linfóide associado à mucosa, que vai estar presente tanto no sistema digestório, como no sistema urinário, bem como também no sistema respiratório, certo? Então, nós vamos encontrar esse tecido linfóide associado à mucosa. No caso do intestino, nós chamamos de tecido linfóide associado ao intestino, o GAP. E com relação ao... Eu disse GAP, deixa eu ver. E com relação ao sistema respiratório, nós temos o BALT. GALT, Denise. Depois veio o GALT. Certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tecido, certo? Tecido linfóide associado ao intestino. Bem, podemos observar que a placa de Peyer vai estar logo abaixo, né, do epitélio de revestimento. Podemos observar uma população de células que são as células M, que se encontram, né, sobre a placa de Peyer. Também podemos encontrar essas células M dispersas ao longo do epitélio, e que vai ter a mesma função. Vai permitir, vai promover a endocitose desses micro-organismos, encaminhá-los até a placa de Peyer, aí vem as células dendríticas e captam esse micro-organismo, posteriormente processa esse micro-organismo no seu interior para posteriormente apresentá-lo, ok? Aos linfócitos T. Então, basicamente é isso. Então, as células M vão promover essa captura, né? Vão captar esses agentes biológicos, esses micro-organismos, e vão encaminhá-los, né, até as células dendríticas que se encontram, né, na placa de Peyer. Essas células dendríticas captam esse micro-organismo e, posteriormente, né, processam e apresentam. Bem, com relação às placas de Peyer, são agregados linfóides organizados, não vão apresentar aqui um epitélio revestindo, certo? Não vão formar uma cápsula. Então, são apenas esses aglomerados de células não envolvidos por cápsula e que contém, né, que contém as linhagens aí, as células da linhagem linfática, ok? Então, os linfócitos presentes nessas estruturas são imunologicamente virgens e representam, né, o braço aferente do sistema imune de mucosa. As células dendríticas, com relação a esses macrófagos, esqueçam, certo? Então, as células dendríticas e os macrófagos fazem parte dessa estrutura, sendo responsável pela apresentação de antígenos aos linfócitos. Quem vai fazer parte definitivamente é os dendríticos. Os macrófagos, eles estão situados aí no seu entorno, na lâmina própria. Bem, em seguida, vamos falar um pouquinho sobre esse epitélio que está associado às placas de Peyer, onde nós vamos encontrar as células M, porque essas células apresentam micropregas, certo? Então, nós vamos observar essas vilosidades menores e substitui os enterócitos como o revestimento epitelial do folículo. Quando a gente fala de folículo, é muito observada a presença de folículo no interior da placa de Peyer,
Função, captação inicial de partículas luminais. Então, só vai fazer isso, vai captar essas partículas e vai transferi-las, né, para as células dendríticas. As funções das células dendríticas, vai detectar e vai realizar a amostragem de antígenos luminais para os linfócitos T. Os linfócitos intraepiteliais também vão estar localizados no epitélio, e trata-se, como foi falado, né, de linfócitos T de memória. Então, a função responde ao subgrupo de antígenos luminais, secretam citocinas envolvidas na regulação do epitélio e participação da vigilância imunológica. Na figura 7, nós temos as células M do intestino delgado. As células M são células especializadas, que, como foi falado, né, são encontradas no epitélio do intestino delgado, sobrepostas, né, às placas de Peyer e aos folículos linfóides da membrana da lâmina própria. Bem, então aqui nós temos, né, podemos visualizar a célula M, observem que ela faz a captação de uma bactéria e logo em seguida encaminha essa bactéria para a célula dendrítica. Aqui na figura A, é só mostrando bem, né, essa interação. Vejam que a captação também, a informação de que algum agente biológico, né, nocivo está nessa região luminal, tanto pode ser detectada e informada pelas células M, como também pelas próprias células dendríticas. Veja um bracinho dela aqui, ó, né, ultrapassando o epitélio. Então, elas conseguem captar também essa informação, ok? Outra forma é através de receptores, como a gente viu, né, aqueles receptores que estão situados sobre a região apical das células epiteliais. Então, existem alguns receptores que acabam colaborando também na informação. A lâmina própria, ela vai conter os linfócitos efetores, né? Então, são aqueles que já são promotores, né, de alguma resposta imune, células dendríticas, macrófagos, que estão distribuídos de forma difusa, certo? Então, nós vamos observar mastócitos, enfim, toda aquela população de células responsáveis pela imunidade. Então, aqui na figura 8, nós temos uma fotomicografia da parede do trato gastrointestinal. Então, aqui nós podemos observar, né, uma grande quantidade de células caliciformes que são observadas nesses vilos, certo? A lâmina própria, ela está concentrada entre os vilos, né? Então, tem um vilo, no interior do vilo nós encontramos a lâmina própria. Aqui embaixo nós encontramos a muscular da mucosa. Só para recordar que a camada mucosa ela é formada pelo epitélio de revestimento, que é colunar, pela lâmina própria e pela muscular da mucosa, né? Então, são áreas aí que faz parte, né, da camada mucosa. E aqui logo embaixo, essa área, nós temos a submucosa. Bem, então aqui nós temos tanto o braço aferente quanto eferente da imunidade. Então, observem aqui as células de M, as células M. Temos aqui as células dendríticas, né, que emitem um braço, certo? Através do epitélio. Observem as células caliciformes, certo? No ambiente luminal, nós vamos encontrar a camada de muco, que tem essa função física e química. Observem a presença de imunoglobulina A também, que muitas vezes acaba aderida a essa camada de muco. E também representando aí a microbiota intestinal, né, as bactérias comensais. Quando as bactérias elas estão nesse ambiente, elas interagem, né, elas não causam nenhum dano, né, ao indivíduo, porque essa barreira de muco acaba, né,
beneficiando, dividindo essa interface, né, desses dois ambientes. No entanto, quando essa bactéria ela consegue atravessar esse ambiente, aí o negócio fica sério, né? Então, ela consegue atravessar essa barreira e adentrar, né? Chegar até a região íntima do epitélio, então a gente já vai ter aí, né, uma resposta. Bem, podemos observar aqui as células de Paneth, que, como foi falado, vão produzir peptídeos antimicrobianos. A placa de Paer, onde nós temos o folículo, né? Então, linfócitos B e linfócitos T virgens presentes nessa região. Observem a grande quantidade de células, né? Macrófagos, plasmócitos, né? Que são responsáveis aí pela produção dos anticorpos. Nesse caso aqui, a imunoglobulina A. Os mastócitos também presentes, as células T, né? As células B. Ok? Então, na lâmina própria, nós vamos encontrar essa grande diversidade de células. Observem que o que é que acontece? Como eu falei, aqui nós vamos ter as células da linhagem linfática virgens, quando apresentados pelos linfócitos T, pelas células dendríticas aos linfócitos T, nós vamos ter aí já uma resposta celular, certo? O que é que acontece? Quando ocorre essa resposta, vai ser deflagrado, né, os processos, né, tanto celular quanto também humoral, que são observados, né, na imunidade adquirida. Aqui nós temos, como podemos observar, o sistema linfático. E como vocês podem perceber, nós temos células, né, os linfócitos, tanto as células B como as células T. A resposta humoral também pode acontecer aqui na lâmina própria. Tanto pode acontecer na placa de Paer, como também na lâmina própria. Sendo que quando ocorre na lâmina própria, o que é que vai acontecer? Os dendritos vão apresentar o antígeno para os linfócitos T, e aí os linfócitos T, aqui a célula dendrítica, né, vão acabar migrando, né, para o sistema linfático aferente em direção, ó, como podemos observar. Aliás, aqui é que vai estar, né, veja aqui o linfonodo mesentérico, né? Então, aqui nós temos um linfonodo, onde observamos as células dendríticas apresentando o antígeno, né, aos linfócitos. E aí, esses linfócitos, ele fazem um percurso e acabam caindo na corrente sanguínea, né? É o tempo necessário para que retornem novamente para essa região já imunologicamente ativos, né? A imunidade adaptativa no trato gastrointestinal. Então, consiste no reconhecimento específico de literalmente milhões de sequências antigênicas distintas, que são encontradas nos micro-organismos, bem como nas células anormais do hospedeiro, como as que sofrem transformação maligna ou que estão infectadas por vírus. Então, a imunidade adaptativa vai ficar monitorando, né, e dando a resposta oportuna, né, mediante, né, a presença de micro-organismos, né, específicos. Então, tem milhares de recombinações aí para poder deflagrar uma resposta para determinado tipo de micro-organismo, bem como também aquelas células que, porventura, apresentam anormalidades. Então, elas precisam também ser destruídas, né, e ser substituídas posteriormente. E também as células que são infectadas por vírus vão acabar também sendo destruídas pelos linfócitos, né? Nessa resposta, tanto celular, no caso aqui a resposta ela é celular para a atividade aí de vírus que infectam células da superfície, né? Do sistema digestório.
Então, aqui nós vamos ter as duas classes, né? Os linfócitos T e o B. Os linfócitos T vão ter a função de reconhecer peptídeos derivados das sequências antigênicas, né, por meio de um receptor de célula T, de superfície celular, heterodímeros e variável. E os linfócitos B vão diferenciar-se em plasmócitos, que vão secretar os anticorpos específicos contra determinado antígeno. Com relação aos linfócitos T, nós vamos ter aí duas subpopulações, a CD4 e a CD8, que vamos encontrar aí no trato gastrointestinal. A CD4, ela vai reconhecer antígenos derivados do ambiente extracelular por meio de endocitose, que são exibidos na superfície de células apresentadoras de antígeno e também no contexto das moléculas do complexo maior de histocompatibilidade da classe 2. Vão ajudar a regular as respostas imunes e vão se diferenciar em subgrupos específicos que vão secretar produtos específicos sobre a influência de citosinas. E as CD8 vão reconhecer proteínas intracelulares anormais no contexto das moléculas do complexo maior de histocompatibilidade da classe 1 e podem gerar citocinas que vão regular a rede de respostas imunes, porém elas também podem ser diretamente citotóxicas, né? Então elas podem provocar aí a própria morte desses agentes. Bem, com relação às células CD4, nós vamos ainda observar uma subdivisão, que são as células T efetoras auxiliares e as células T reguladoras. As T efetoras auxiliares vão promover aí no desenvolvimento de linfócitos B e, portanto, vão ajudar a produzir anticorpos, né? Então, os linfócitos T vão promover a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos, né, mediante a liberação de substâncias mediadoras. E as células T reguladoras, que vão suprimir a atividade de outras células T nos locais da inflamação ou em resposta à microbiota comensal. As células natural killer, que vão representar o elo entre o ramo adaptativo e inato da resposta imune, e vão ser capazes de destruir partículas que foram opsonizadas, isto é, recoberta por anticorpos específicos contra componentes da superfície celular. Exercem efeito citotóxico, que depende de quaisquer aspectos da resposta adaptativa, vão lisar células-alvo por meio da liberação de produtos citotóxicos e vão produzir, que incluem uma série de enzimas, né, como a granzima, que é uma substância aí capaz de formar poros nas membranas das células. Deixa eu só concluir aqui, que a leitura foi feita de forma incorreta. Então, vão liberar, né, então, as células-alvo vão ser lisadas pelas células natural killer por meio da ação de enzimas, né, como a granzima, e as perforinas, que vão formar poros na membrana, né? Então, tem essa natureza, certo? Como o próprio nome é sugestivo. Então, trata-se de uma enzima e trata de uma substância que promotora de formação de poros, culminando aí com a lise da célula alvo. A imunidade humoral no trato gastrointestinal. Então, até o momento, nós falamos da imunidade celular. A partir desse momento, nós vamos falar um pouco sobre a imunidade humoral, que vai envolver aí os linfócitos B, né, que vão ser diferenciados em plasmócitos mediante estímulo, né, apropriado, e são esses plasmócitos que vão produzir as imunoglobulinas. Então, consiste da imunidade adaptativa mediada pelos linfócitos B, que vão se diferenciar em plasmócitos e vão começar a secretar esses anticorpos específicos contra determinado antígeno. E aqui nós temos alguns, nós temos o monômero de imunoglobulina A, o dímero de imunoglobulina. Aqui, vejam que ele se associa a outra molécula de imunoglobulina A, formando, né, posteriormente, né, e a gente vai ver mais adiante,
que vai ocorrer a internalização dessa imunoglobulina pelo epitélio de revestimento e logo em seguida vai ocorrer a sua exocitose, né, estando presente na luz no lúmen do trato gastrointestinal. Então, aqui nós temos a imunoglobulina secretora, que é a forma encontrada no lume intestinal. Sim, ela apresenta essa configuração justamente, é uma medida de prevenção contra a ação de enzimas proteolíticas. E aqui é a sinalização, como é que acontece, né, essa sequência de eventos que vai culminar com a ativação dos linfócitos B, diferenciação desses linfócitos B em plasmócitos e também a geração de linfócitos B de memória. Então, como podemos observar aqui, nós temos um macrófago que vai apresentar o antígeno, né, ao linfócito T-helper. Observem que ele tem um receptor presente na sua membrana celular, e aqui acontece a ligação do receptor com o antígeno. A partir desse momento, é deflagrado, né, a sinalização que vai culminar com os processos, tanto de diferenciação, quanto de proliferação, e também formação de linhagens de linfócitos B de memória. Então, as citocinas que serão produzidas pelos linfócitos T são o fator transformador de crescimento beta, as interleucinas 4, 5 e 6. E aqui nós observamos, né, a atividade dessa interleucina no linfócito B, promovendo inicialmente a proliferação, que vai gerar linhagens, né, de linfócitos B de memória, e em seguida nós vamos observar o processo de diferenciação dessa célula, culminando com a formação dos plasmócitos, que são as células responsáveis pela produção dos anticorpos. Os isotipos de imunoglobulinas que observamos no trato gastrointestinal. Então, a imunoglobulina A, que, como a gente viu, ela vai ser secretada, vai ser produzida lá na região da lâmina própria, pelos plasmócitos, e em seguida vai ser conduzido, né, até o lúmen do trato gastrointestinal. Então, corresponde, com relação a essa imunoglobulina, né, a produção diária de 2 gramas corresponde a 60% a 70% do total de anticorpos produzidos. Já a imunoglobulina M e a imunoglobulina G correspondem a 30% a 40% do total dos anticorpos produzidos. O local de síntese da imunoglobulina A, que vai ser justamente no tecido linfóide associado ao intestino, né, o GALT, e nessa imagem, né, nós podemos observar as placas de Paer, né, que contém também, né, os nódulos linfáticos, e aqui, né, a camada de músculo externo, músculo longitudinal, que compõem essa estrutura, né? Podemos observar também a camada mucosa e a luz do segmento aí que foi realizado um corte transversal, certo? Aqui faz parte do apêndice vermiforme. Então, vejam aqui os nódulos linfáticos presentes. Então, as células produtoras são os linfócitos B, que vão ser convertidos posteriormente em plasmócitos. Nessa figura, nós podemos observar os plasmócitos produtores de imunoglobulina no intestino. Então, aonde nós observamos essa luminescência, certo? Esse verde mais luminescente faz referência justamente ao anticorpo, certo? E aqui são os plasmócitos, aonde temos, né, a célula, né, que vai gerenciar justamente a síntese dessa imunoglobulina. Os aspectos estruturais da imunoglobulina A. Então, nós vamos observar 2 subclasses, a imunoglobulina A1, que está presente na circulação e trata-se de um monômero, e a imunoglobulina A2, que predomina na lâmina intestinal na forma de dímero, como foi observado aqui. Deixa eu voltar.
né? Então, aqui nós temos o dímero, que se encontra presente, né, na região da lâmina própria. E aqui a secretora, que vai estar presente no lúmen do intestino. Bem, as imunoglobulinas A dímeras, elas vão estar ligadas a uma sequência polipeptídica que é conhecida de cadeia J. A imunoglobulina A dimérica, ela vai ser captada, né, na superfície basolateral do epitélio por meio de uma ligação que vai ser estabelecida com o receptor de imunoglobulina polimérico, né, o poli-IG. A internalização, uma vez ocorrida essa ligação, vai ser dado o sinal, onde podemos observar a sequência de eventos, né? Como a internalização dessa imunoglobulina, translocação e liberação do complexo imunoglobulina A mais poli-G pela célula epitelial intestinal, formando aí a imunoglobulina secretora. A imunoglobulina A dimérica, ela está ligada na porção clivada do poli-G, que compõe aí o componente excretor, que no lumen vai ter função estabilizadora. Como eu disse, ela está presente justamente para evitar a lise, né, e, consequentemente, a liberação dos monômeros de imunoglobulina, que não vai ter efeito, né? Então, aqui na figura 11, nós temos o transporte da imunoglobulina A através das células epiteliais. Então, aqui, o plasmócito, né, produz a imunoglobulina A monomérica, e em seguida nós temos, né, a formação dessa estrutura dimérica. Observem aqui o receptor localizado na região basolateral, certo? O receptor poli-G. Podemos observar também a ligação da imunoglobulina A com esse receptor, e aí, uma vez ocorrido isso, nós vamos observar a internalização dessa estrutura, com a formação aqui, como podemos observar, de uma vesícula, né? Observem, a conexão ainda se mantém com o receptor. Quando ele vai ser exocitado, né? Quando o anticorpo ele é exocitado, porção, como podemos observar, do receptor ainda se mantém, né, evitando que a ação das enzimas proteolíticas que são encontradas na luz do trato gastrointestinal, principalmente ali no duodeno. Bem, as imunoglobulinas M, pentamérico, vai ser transportado também para o interior da célula epitelial por meio da sua ligação com o receptor poli-G, e as imunoglobulinas monoméricas, elas vão ser transportadas ao longo do epitélio após a sua ligação com o receptor FC neonatal, esse receptor aqui, o qual pode mediar o transporte bilateral. Quando a gente diz o transporte bilateral, é que vai acontecer tanto em ambos os sentidos, né? Pode acontecer da lâmina própria em direção ao lúmen, como também do lúmen em direção à lâmina própria. Até porque esse receptor que está presente nesse anticorpo, aliás, nessas células, né, acabam mediando isso. Então, é o receptor que vai se ligar a essa imunoglobulina e acaba também favorecendo isso. Mecanismos dos efeitos protetores da imunoglobulina secretora. Então, uma vez, né, ocorrida a exocitose da imunoglobulina A, nós vamos observar o quê? Que essa imunoglobulina, ela liga-se no lume intestinal com antígenos microbianos, antígenos alimentares e vírus, impedindo sua ligação ou captação com as células epiteliais. Então, elas estão lá justamente para evitar que esses agentes, né, tenham contato com o epitélio. Antígenos internalizados pelas células epiteliais intestinais vão se ligar à imunoglobulina A, que está presente
no interior dessas células também, como a gente viu, tem esse fluxo, que estão contidas nas vesículas e vão ser transportadas de volta à membrana apical, onde vão ser eliminadas. Então, vejam que as imunoglobulinas, elas também vão influenciar no interior, né, das células epiteliais. Então, se porventura esse agente ele adentra a célula, essa imunoglobulina tem essa capacidade de se integrar a essa estrutura, fazendo com que ela possa ser eliminada na região apical. É capaz de se fixar a complemento pela via clássica, o que torna relativamente não inflamatório quando ocorre a ligação do antígeno, o que é importante também, né? Porque não vai gerar a liberação de substâncias promotoras da inflamação. Desenvolvimento do sistema imune. Então, no recém-nascido, que não é bem desenvolvido, né? Então, só após a ingestão de leite materno é que vai ocorrer a obtenção desses anticorpos, certo? Vai estar presente no colostro e no leite materno. Então, o indivíduo, o recém-nascido ou o lactante, né? No recém-nascido nasceu, ele não tem, vai adquirir com o aleitamento. Então, vai ser fornecido pela mãe, através do leite e do colostro. E aí, crianças com 5 e 6 meses de idade, ou seja, bebês, né? Crianças não, bebês, vão apresentar aí uma certa maturidade no sentido aí da produção de imunoglobulina A, que vai ser estimulado, né, por meio da aquisição da microbiota intestinal que vai se estabelecendo. Bem, com relação, agora nós vamos falar da microbiota intestinal. Então, a parte imune, ela acaba de ser concluída e agora a gente vai adentrar a esse estudo, né, da microbiota intestinal. Então, podemos dizer que a microbiota intestinal designa, né, o conjunto de micro-organismos presentes, né, no trato gastrointestinal. Tanto esses micro-organismos podem ser bactérias, né, pode ser aí fungos. Então, uma diversidade de micro-organismos que faz parte aí da microbiota intestinal. Essa microbiota mantém uma relação benéfica, então, recíproca e duradoura, então mantém essa simbiose, né? Nós podemos observar essa simbiose com o organismo hospedeiro, né? Então, o organismo hospedeiro vai oferecer abrigo e nutrientes, né, que serão utilizados no processo de fermentação, que é a fonte de obtenção de energia por parte dessas bactérias. Vai ser adquirida do meio ambiente, né? Então, gradativamente vai ser inserida no organismo do indivíduo. Lembrando que, inicialmente, nós temos uma carga advinda da nossa mãe. Durante o parto normal, né, o recém-nascido, né, ele acaba tendo contato com com o material, com a região anal que contém, quer queira ou quer não, resquícios aí dessa microbiota intestinal. E é composta por espécies designadas comensais. Comensais porque elas têm essa capacidade de aproveitar, né, os restos não digeridos, né, do alimento que o indivíduo, né, realizou, né, ingeriu. Então, acaba aquilo que não foi aproveitado, aquilo que precisa ser eliminado do organismo, acaba sendo, né, utilizado pela microbiota intestinal como fonte, né, de energia mesmo, né? Então, as bactérias vão apresentar algumas enzimas capazes de converter esses materiais, né, oferecendo aí os nutrientes necessários para a obtenção de energia. O desenvolvimento da microbiota intestinal. Então, como eu falei, no nascimento vai ser estéril, né? No entanto, quando ele
O feto, ele não apresenta essa microbiota. Quando atravessa o canal vaginal durante o processo de parto, como eu disse, acaba adquirindo uma porcentagem por meio do contato que esse bebê tem, esse recém-nascido tem, com a região anal da mãe. Lactantes com 1 mês de vida, eles vão começar a ter, né, a sua microbiota intestinal colonizada, né? Vão ter seu intestino, né, colonizado por essa microbiota intestinal. E em torno dos 3 anos de idade, a criança ela já tem a microbiota amadurecida e com fenótipo semelhante, né, a do adulto, certo? Então, o feto é estéril. Se for um parto normal, esse bebê vai ter contato com essa microbiota, né, da mãe, por meio da região lá. Em seguida, né, com aproximadamente 1 mês, esse bebê ele vai adquirir, né, aí no seu intestino, vai ser colonizado por essa microbiota, e aos 3 anos a criança já tem a microbiota bem estabelecida, né? Populações nativas. Então, vamos falar um pouco agora sobre essa microbiota, quais são os grupos de organismos, né, que habitam aí o intestino. O cólon, e também a gente vai ver que não só o cólon, mas o intestino delgado também vai conter, o estômago também vai conter algumas formas de micro-organismos, né? Bem, voltando aqui. Todo o trato gastrointestinal ele é colonizado por bactérias. Então, como eu disse, nós vamos observar a presença dessas bactérias tanto no lúmen do intestino como do estômago, certo? E quando eu falo de intestino, a quantidade maior de população nativa vai se concentrar no intestino grosso. O tipo e o número de bactérias vão variar ao longo do trato gastrointestinal, certo? Então, no estômago nós temos uma quantidade de células com certos tipos de células bacterianas. Já no intestino delgado também, nós vamos ter aí um número específico com tipos específicos. E no colo, que é onde nós observamos uma grande quantidade de bactérias, né? Os tipos também vão ser distintos dos demais. Há cerca de 1.500 espécies diferentes de bactérias no colo. Esse valor ele vai depender aí do autor. Tem alguns que colocam aí cerca de 1.000, outros falam em até menos do que isso, né? Então, vai depender muito do autor que vocês estudarem. Mas a proporção dessas espécies, né, das bactérias, ela vai variar entre os indivíduos, certo? Então, é como se cada indivíduo vai ter determinados tipos de bactérias, uns tipos predominando sobre outros, isso vai ser bem específico para cada indivíduo, e também a quantidade vai ser variável, vai depender, vai variar para cada indivíduo. A microbiota bacteriana, a microbiota bacteriana de determinado indivíduo é equivalente a uma impressão digital, então, em decorrência disso, cada indivíduo vai ter sua quantidade e o seu tipo específico, e isso vai variar de indivíduo para indivíduo, por isso que se fala em impressão digital, porque cada indivíduo vai ter, né, a sua microbiota específica, que não vai se repetir em outros indivíduos. A microbiota nativa predomina em comunidades livres, conhecidas como biofilmes. Então, esses biofilmes, como podemos observar aqui na figura, trata-se justamente desse ambiente onde as bactérias colônicas, né, se estabelecem, como podemos observar aqui. Então, elas formam esses agregados, né, onde vai conter também aí material que serão utilizados por elas, né, formando, né, esses biofilmes. O quadro 2, nós temos as populações de bactérias entéricas.
quando a gente fala entéricas, é no trato gastrointestinal, né, nos principais segmentos. Então, no estômago, nós vamos ter aí, com relação às bactérias totais, né, uma quantidade bem menor de bactérias quando eu comparo com o colo ou seco, né? Tem aí uma quantidade bem expressiva. Os aeróbios e anaeróbios facultativos, também vamos observar em todos os segmentos aqui do trato gastrointestinal, a presença desses aeróbios e anaeróbios. Os anaeróbios, no entanto, eles vão ficar restritos à região do ilho e também do colo seco, ou seja, do intestino grosso. E observem aqui as variações do pH, né? 3, em decorrência da acidez do estômago pela secreção de ácido clorídrico, né? No jejum já aumenta em decorrência da presença aí do bicarbonato, se mantém aqui, né, alto, né, o pH, 7,5, e observem que no colo, né, tem essa variação aí de 6,8 a 7,3, tendo a atividade bacteriana uma função importante na geração de um ambiente ácido. Bem, com relação aos principais anaeróbios, né, os probióticos, né, que são aqueles que são integrados, né, no nosso trato gastrointestinal através da ingesta. Nós temos os bacterióides, né, o gênero, os bacterióides, o bifidobacterium, outro gênero, e o lactobacilo, certo? O lactobacilo sendo um dos gêneros mais conhecidos. Aqui na figura 12 nós temos o lactobacillus bulgaricus. Já com relação aos principais anaeróbios entéricos, ou seja, aqueles que fazem parte da microbiota intestinal, que estão lá já estabelecidos. Nós temos os seguintes gêneros, né? Aqui são espécies, né? Que existem várias subespécies, então nós temos o gênero Peptostreptococcus, Eubacterium, Fusobacterium e Ruminococcus. Com relação aos principais anaeróbios nocivos, ou seja, aqueles que vão causar dano, né, vão provocar doença no indivíduo, nós temos o gênero Clostridium. E aqui nós temos a fotomicografia do Clostridium sp. Já os principais aeróbios gram-positivos, nós temos o gênero Streptococcus, Staphylococcus e Enterococcus, né, e Streptococcus. E podemos observar aqui a figura de um Streptococcus SSP. Os principais aeróbios gram-negativos, desculpa. Nós temos a Escherichia coli e a Salmonella SSP. Então, aqui a Escherichia coli e aqui representando, nessa imagem à direita, nós temos a Salmonella, direita não, esquerda, a Salmonella SSP. Não, no caso, a Salmonella entérica, ok? Principal fungo que é observado no intestino, né? A Candida albicans, como podemos observar aqui na fotomicografia. Os fatores que vão controlar a microbiota. A gente falou já de um, que é o ácido clorídrico, que, como foi dito, tende a esterilizar o ambiente gástrico. Então, o alimento ingerido, porventura, tenha a presença dessas bactérias, né? Essas bactérias acabam sendo, né, mortas em decorrência desse ambiente gástrico, que vai depender muito da compatibilidade, né, da bactéria com esse ambiente. As secreções gastrointestinais, a saliva, que, como foi falado, contém lisozimas e outras substâncias de natureza inibitória, né? E vai inibir o crescimento e também vai promover a morte de certos grupos de bactérias. E a bile em decorrência da presença dos ácidos biliares, que tem esse efeito também em controlar a população microbiota entérica. A motilidade e a secreção de líquidos e eletrólitos pelo intestino delgado também vai limitar
né? Então, a motilidade, como a gente vai ver deixa eu ver, eu acho que na próxima semana não, porque vai ser a atividade, né? Mas já na semana final, onde nós vamos falar um pouco sobre a motilidade do trato gastrointestinal. Então, o intestino delgado, ele vai apresentar uma alta motilidade em decorrência dos processos que estão acontecendo, né? Então, lá vai acontecer os processos finais da digestão, vai ocorrer a digestão. Lá nós vamos observar movimentos peristálticos, movimentos de mistura, né? Segmentação. Então, em decorrência desses movimentos e secreções que ocorrem, né? Principalmente a secreção que vai ser mediada pelas glândulas, né? Lá na crista do intestino, né? Nós vamos observar essa secreção ativa de água e eletrólitos. Ok? Então, tem todo esse fluxo acontecendo, tem esse movimento peristáltico e tem esse fluxo de secreção. Então, tudo isso acaba colaborando para a manutenção de uma população equilibrada aí nesse ambiente. Então, o excesso vai ser encaminhado para os segmentos seguintes. A motilidade colônica reduzida, por sua vez, já acaba sendo um fator positivo para o estabelecimento dessas bactérias colônicas no intestino grosso. A secreção de imunoglobulina, também importante, né, como foi falado, na manutenção desse epitélio em condições ideais. Então, se porventura uma bactéria patogênica, né, seja inserida aí através da alimentação, nós contamos com a imunoglobulina A que vai se ligar a esse agente, né, fazendo com que ele seja inativado. Antibióticos de amplo espectro vai também limitar o crescimento, né, e até mesmo vai reduzir a população entérica, da microbiota entérica, certo? Agindo como um agente, né, que vai atuar aí na seleção natural. Então, algumas espécies vão ser destruídas também, e enquanto outras, né, vão se manter. Após o final desse tratamento, né, por meio de antibióticos, pode acontecer o restabelecimento dessa microbiota novamente. Caso não, aí o indivíduo ele vai fazer uso de probióticos, né, para restabelecer essa microbiota intestinal. E dieta rica em fibras, né, o que a gente também chama de prebióticos, né? Os prebióticos são importantes justamente para o desenvolvimento dessa microbiota intestinal. Então, são esses os fatores que vão controlar a microbiota, né? Então, só para reforçar. O ácido gástrico, as secreções gastrointestinais, como a saliva e a bile, a motilidade e secreção de líquidos lá no intestino delgado, a motilidade reduzida no intestino colônico, então acaba favorecendo aí o crescimento dessa microbiota. A secreção de imunoglobulina A acaba limitando. A atuação de antibióticos, né, de amplo espectro, acaba também atingindo essa microbiota, que pode se recuperar, caso não, nós entramos aí com os pré-bióticos, ou os probióticos, e em seguida nós temos a dieta rica em fibras ou pré-bióticos, certo? As funções fisiológicas da microbiota. Então, aqui nós temos elencados algumas funções que são desempenhadas por esses organismos. Nós temos a primeira, que é o desenvolvimento e maturação das populações linfóides intestinais. Então, a necessidade... aqui a microbiota ela funciona como modulador da resposta imune, certo? Aumenta a proliferação e diferenciação do epitélio. Também, graças à presença dessa microbiota, nós podemos observar esse ciclo celular reduzido no epitélio de revestimento da camada mucosa, né, que dura aí de 3 a 4 dias. Então, indivíduos que não apresentam, né, essa microbiota terão uma prolongação com relação à duração do ciclo celular das células que constituem aí o epitélio de revestimento da mucosa.
desempenham funções metabólicas que não podem ser realizadas por enzimas de mamíferos. Então, então a gente sabe que nós não somos dotados de celulose, ou celulose não, de enzimas, né, que desdobram, né, a celulose. Então, quem vai fazer isso, né, e de uma forma a se beneficiar, são os micro-organismos entéricos, certo? As bactérias entéricas, através da fermentação. Então, consegue desdobrar a celulose, e aí, com esse desdobramento, há a liberação de ácidos graxos de cadeia curta, que podem ser absorvidos aí na parede intestinal, dentre outros compostos resultantes da fermentação, certo? Então, desempenham funções metabólicas que não podem ser realizadas por enzimas de mamíferos. Então, devido à ausência de enzimas que podem desdobrar a celulose, quando, porventura, o indivíduo ele não tenha a presença dessa enzima ou tem uma enzima deficiente, a produção de enzima deficiente, como acontece, por exemplo, com a lactase, né? Então, tem indivíduos que têm a sua produção ou reduzida ou até mesmo ausente, né? E aí, a lactose não pode ser absorvida, então segue para os segmentos mais distais. E lá no colo, através da ação dessas bactérias, vai ocorrer os processos de fermentação dessa substância. Por isso que o indivíduo que tem intolerância à lactose apresenta, né, como um dos sintomas o estufamento, né? E também as evacuações constantes. Até mesmo pode acontecer o processo contrário, né? Tem indivíduos que têm prisão de ventre. Recuperação de nutrientes não desdobrados por meio da fermentação. Como eu falei, né? O ácido clorídrico, a celulose, ela consegue ser desdobrada e aí os produtos desse desdobramento vão ser utilizados por esse organismo, ok? Os fins farmacológicos, né? Então, um exemplo é a ativação enzimática de profármacos. Então, por exemplo, certas medicações que precisam ser liberadas lá no colo para atender essa região, elas são produzidas nessa forma, e lá no intestino grosso, elas são liberadas, certo? Mediante a atividade aí dessas bactérias. Desintoxicação de alguns carcinógenos por meio de enzimas. Então, aqui é o papel da microbiota nessa desintoxicação, né? Então, alguns carcinógenos conseguem ser desintoxicados. Também é interessante lembrar que alguns carcinógenos também podem ser formados mediante a atuação dessas bactérias, ok? Então, tem esse papel aí duplo. Tanto pode ser promover a desintoxicação desses agentes carcinogênicos, como também podem contribuir aí para a formação. Aumenta a resistência da mucosa intestinal à colonização por micro-organismos patogênicos, porque forma aquela população que se estabelece no lume intestinal, e quando esses micro-organismos patogênicos chegam, ocorre o quê? Uma competição, né? E muitas vezes essa competição acaba sendo desvantajosa para esse micro-organismo patogênico. Efeitos metabólicos das bactérias entéricas. Então, aqui nós temos substrato exógeno e substrato endógeno. Deixa eu só ver se não... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Gente, é o contrário, viu? Endógeno e exógeno. Eu ainda não corrigi. E aí, com relação ao substrato endógeno, nós temos a ureia, a bilirrubina, ácidos biliares primários e conjugados. E temos a atuação de enzimas produzidas por esses micro-organismos, como a urease, redutase, desidrolases e desconjugases. E o produto da atuação da enzima sobre o substrato endógeno. Então, para a ureia, o produto será a amônia,
e o processamento vai ser a absorção ativa ou a excreção na forma de NH4. A bilirrubina também ela pode ser, pode sofrer redução, e aí nós temos os produtos como a urobilinogênio e estercobilinas, né? Pode ser tanto absorvidas passivamente como também excretadas. Os ácidos biliares primários, eles podem sofrer esse processo de desidrolização, com produção de ácidos biliares secundários que podem, né, que serão absorvidos passivamente, bem como também com relação aos ácidos biliares conjugados que vão sofrer desconjugação, formando aí os ácidos biliares não conjugados que também serão reabsorvidos passivamente. Já os substratos exógenos, como carboidratos, né, no caso as fibras, os aminoácidos, a cisteína e metionina, que são aminoácidos, também vão sofrer alguma ação e gerar produtos que podem ser tanto absorvidos quanto eliminados. Então, os carboidratos, nós vamos ter as enzimas glicosidases, formando aí ácidos graxos de cadeia curta, gás hidrogênio, dióxido de carbono, metano, que podem tanto serem ativamente absorvidos como eliminados na respiração ou excretados, né, no flato. Os aminoácidos, né, eles podem sofrer descarboxilização e desaminação, formando amônia e íons de bicarbonato. Essas substâncias, elas podem ser absorvidas ou excretadas, principalmente aí o bicarbonato, é absorvido, e excretados, no caso, a amônia, na forma de NH4. A cisteína e metionina, as sulfatases atuam sobre elas, e o produto será o sulfato de hidrogênio, que é eliminado também na forma de flato. Os produtos da fermentação, então, vai ser composto de ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, propionato e butirato, que serão utilizados pelas bactérias como combustível. Nós temos os gases hidrogênio, dióxido de carbono e metano, que vão compor, como a gente vai ver mais adiante, os flatos, né? As peptidases, carboxilases, desaminas bacterianas vão atuar sobre as proteínas luminais, fornecendo aminoácido, dióxido de carbono e amônia. As sulfatases bacterianas vão atuar nos aminoácidos e as oxidases bacterianas nos ácidos graxos. As fontes geradoras de gases intestinais. Então, nós temos aqui 3 fontes. Nós temos a primeira, que resulta da deglutição de grande volume de ar com a refeição, e aí o indivíduo ele consegue eliminar certo volume através da aeroquitação. Nós temos a formação de dióxido de carbono como resultado da neutralização do ácido clorídrico com o bicarbonato. Então, inicialmente vai ocorrer essa reação, né, do ácido clorídrico com o bicarbonato, formando o ácido carbônico, que se dissocia, formando água e dióxido de carbono. A água vai ser absorvida, o dióxido de carbono pode ser também absorvido, cai na corrente sanguínea e vai ser eliminado, ou também vai ser um dos constituintes dos flatos. A terceira forma é a atividade da microbiota intestinal. Então, a fermentação e outras vias metabólicas. Então, o processo fermentativo acaba colaborando também na formação de certos gases, como o metânio, como o dióxido de carbono, né? Íons de hidrogênio. Então, o gás hidrogênio, melhor dizendo. Então, são produtos, né, resultantes aí do metabolismo bacteriano, né? Então, a fermentação colaborando com isso. A formação de flatos, ela pode ser ouvida, né? Então, o indivíduo, através do uso de estetoscópio, ou até mesmo
sem esse instrumento, né, muitas vezes você consegue ouvir os sons que são gerados, né? Então, tem a questão da motilidade intestinal e muitos desses gases, eles vão estar também presentes aí nesse trato gastrointestinal. Então, os borborígamos são conhecidos como os sons intestinais e servem, né, como um importante indicador da mobilidade intestinal. Então, os sons intestinais, eles indicam que o intestino apresenta motilidade, ok? Que são conhecidos como borborígamos. A produção diária de gases, em média, 1 litro. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo. E também vai ter aí a influência da dieta na composição e na produção diária desses gases. Então, com relação aos gases importantes que compõem o flatus, nós temos o gás hidrogênio, representando 65%, é o mais expressivo, o gás nitrogênio, né? O gás hidrogênio, 20%, o dióxido de carbono, 10%, o metano, 3%, e o oxigênio, 2%. Então, o gás mais representativo aqui é o nitrogênio, em segundo lugar, o hidrogênio e o dióxido de carbono. Já com relação aos gases que vão colaborar com os odores específicos, né, dos flatos, nós temos, né, as seguintes substâncias odorantes, e são o sulfato de hidrogênio, o indol e o escatol, né, 3-metil-indol. Então, nós precisamos de uma pequena quantidade desses gases para que eles gerem, né, o odor característico, ok? Por isso que se chama de gases traços. Então, são pequenas proporções desses gases que vão caracterizar aí, falando, né, em questão de odor. Sim, eu queria falar um pouquinho mais sobre a atuação do nitrogênio conjuntamente com o metano. Então, o metano ele vai caracterizar em alguns indivíduos o que a gente chama de acender o flatus, né? Então, tem essa função meio explosiva quando ele se associa com o hidrogênio. Bem, aqui nós temos as fontes que foram utilizadas, então eu utilizei um capítulo, né, que está aqui representado, foi o 13º capítulo de Imunologia Celular e Molecular. E também utilizei o livro de Raff, que trata dos aspectos imunitários e ecológicos da mucosa intestinal. Esse livro, eu acho que vocês podem obtê-lo baixando na internet, certo? Caso vocês não tenham, me falem que eu tento enviar para vocês. Manda um e-mail para mim solicitando que eu envie para a turma, certo? Então, foi o capítulo 53. E as imagens foram obtidas desses sites, né? Para não gerar aí confusão. Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu só fechar. Deixa eu ver.